Bom, olá pessoal, iniciando mais um vídeo aula sobre ilustração científica. Bom, nessa aula, do nosso curso, nós vamos falar sobre como montar um projeto de ilustração científica para uma universidade. Eu vou apresentar um projeto de pesquisa que eu fiz, que é um projeto de ilustração botânica, que eu fiz em parceria com o professor Kerr. Esse projeto começou a nascer assim, em 1996, 97 mais ou menos, quando eu procurei o professor Kerr na Federal de Uberlândia. Na época eu estava fazendo um estágio nos Estados Unidos, na Universidade de Minnesota, e eu precisei de uma carta de recomendação dele. Aí eu fui procurá-lo e eu já era artista e tudo, e igual eu falei nos vídeos anteriores, eu gosto de, às vezes, presentear os amigos com as minhas obras, né? Nem sempre eu vendo a obra. Aí, por amizade, eu resolvi dar uma pinturinha assim, um tipo de um cartão postal, assim, sabe? No tamanho de um cartão postal. Esse cartão tinha ali uma pintura minha. E ele gostou bastante e ele deu a ideia, de eu me tornar de eu fazer ilustração científica. Eu já estava nessa área, Na época eu fazia veterinária lá na Federal de Uberlândia. Já era professor, tudo. E estava fazendo um estágio nos Estados Unidos. Aí ele deu a ideia de eu fazer ilustração científica, que eu tinha um dom, tal. Eu não sabia dessa profissão, Eu soube pelo professor Kerr. Professor Kerr, quem não conhece ele, infelizmente ele já faleceu com mais de 90 anos. Apareceu agora em 2018. Mas ele era uma sumidade na área de genética, considerado o melhor geneticista de abelha do mundo. Ele fez agronomia, ele era botânico, entendia absurdo de genética, de árvore, de botânica, de plantas, de abelhas, e deu aula nos Estados Unidos, universidade lá de Port. E era membro da Academia Americana de Ciências, Ele era membro de outras academias também europeias. E ele estava bem atualizado, com relação a essa questão de universidade, e do que estava rolando nas universidades. Então ele sabia que ilustração, e isso depois eu vim saber que ilustração é uma profissão antiguíssima. Mas assim, nas universidades europeias, americanas, tal, é comum ter um profissional, um ilustrador científico nos departamentos, principalmente departamento de biologia, de agronomia, mesmo de anatomia, tudo. É comum ter um profissional desse, Aqui no Brasil é raro, você vê um departamento aí com um profissional desse. Mas como ele estava em contato lá, ele sabia que dessa profissão, Então então como um grande incentivador de pesquisa da ciência,
né? Foi um dos fundadores da FAPESP, já foi diretor, presidente do INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Inclusive, quando ele foi presidente do INPA, ele trouxe uma ilustradora, né, que foi a Margarete Mee, da Inglaterra, e ela fez assim várias pinturas, né, de bromélias, né, que são aquelas plantas, né, bromeliáceas, parece um abacaxi, né? Ela fazia muita pintura disso, tem vários livros. Ele foi um grande incentivador dela. Ela também já faleceu. Mas então, ele percebeu que eu tinha um dom e ele jogou esse dom para essa área, esse meu dom para essa área. Ele foi me orientando, né? Então foi, vamos dizer assim, que foi o meu primeiro orientador na área científica, assim, oficialmente foi ele. Então, agradeço a ele, né, professor Kerr, tem assim meu respeito, meu carinho. Bom, então aí ele era um pesquisador assim muito ocupado, uma pessoa muito importante, né? Ele então não, mas ele sempre me recebia, ele sempre é uma pessoa assim, tinha uma habilidade de gerenciar, de administrar, coordenar projeto, de pesquisar muito grande, né? Então ele sempre recebia, sempre conversava, atendia telefone. Então eu fui montando o projeto e eu fui buscando informação, né, que eu não sabia nada de ilustração, né, científica. Então, mas eu gostei da ideia e comprei essa ideia, né, no sentido de investir, de adquirir essa habilidade. É diferente de arte, né? A ilustração científica ela tem um pouco de arte, mas ela não é exatamente arte. Ela é uma técnica, né, onde você vai colocar ali toda a sua habilidade de artística, mas para a ciência, né, com enfoque científico. Então eu custei um tempo para nem às vezes no momento assim eu falei não sei se eu vou conseguir, né, atingir o nível que precisa da técnica, não sei se eu vou conseguir atingir a técnica de ilustração, que é diferente de arte, mas eu acabei conseguindo, né? Procurei o professor Nocera também, em Franca, tinha sido meu professor de artes, ele me deu assim umas dicas de como trabalhar aquarela, e eu fui então, mas então você aqui no Brasil, não sei no exterior, mas no Brasil você fica um pouco sozinho nessa parte, porque tem pouca literatura, tem poucos profissionais, e você vai sair pegando assim aonde você consegue. Daí é interessante, né, essas aulinhas que eu estou fazendo, disponibilizando na internet, né, no YouTube, no meu canal no YouTube, para que então uma pessoa que queira desenvolver um projeto desse, que esteja começando, etc., possa fazer com mais facilidade do que eu tive. Eu acho isso importante, né? A gente passar para frente. Eu estou assim com prazer de fazer esse curso, porque é um conhecimento que eu tenho, que eu adquiri. Está na hora de passar ele para frente, né? Tem até a intenção, já que a gente está falando de projeto, de montar um grupo de ilustradores e tudo, né? Estou montando outro projeto agora, que é de ilustração anatômica, com várias universidades, né? Federal de Uberlândia, a Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, a USP, né? A Unifran. Eu já procurei duas universidades, a Federal de Uberlândia e a La Plata. Já conversei com os professores de lá, né? Com o reitor lá de Uberlândia, tudo. Tem um sinal positivo para esse projeto. A gente sempre tem, é interessante, né? A gente sempre tem apoio desse pessoal.
eles são incentivadores, mas verba, esse negócio a gente ainda está lutando, não é fácil você conseguir uma verba para isso, né? Lá na Argentina eu vi lá uma ilustradora sensacional, né? A professora Migodia, né? Ela tem um departamento lá de biologia, ela tem lá uma sala, um lugar para ela fazer os desenhos dela, ela é ilustradora profissional há mais de 20 anos e tudo, e interessante você ver o profissional trabalhando, né? Aqui no Brasil a gente está criando espaço para isso, espero que ele se expanda, né, cada vez mais, né? Mas o ilustrador, ele trabalha, ele precisa de um espaço dentro da universidade, né? Ele precisa de uma sala, né, dentro de um departamento, né? Por exemplo, departamento de anatomia ou de botânica, ele precisa desse espaço para ele poder trabalhar, né? Ali os especialistas vão chegando o trabalho nele, ele vai fazendo ali conforme vai sendo solicitado, mas ele precisa desse espaço, ele precisa ser reconhecido no Brasil nesse sentido, né? Na, na necessidade dele ter um espaço e verba dentro da universidade em si, né? Fora isso, a gente tem bastante apoio, mas a gente está criando cada vez mais esse espaço, né? Então, voltando lá no tempo, em 96, 97, o professor Kerr, então a gente iniciou esse projeto, eu achei interessante e fui desenvolvendo e fui buscando literatura para montar esse projeto que vocês estão vendo aí na frente, né? Ele é um projeto que foi realizado entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade de Franca, a princípio. Isso então nessa data aí, né, que a gente está vendo aqui, período agosto a agosto de 97. Esse foi o início. Depois desse projeto depois eu fui para a USP de Ribeirão Preto e lá esse projeto continuou, né? Ele se expandiu bastante, durou mais de 10 anos esse trabalho, né? Na realidade ele nem terminou ainda, né? É que eu estou assim, não trabalho exatamente todo dia com ele. Meu projeto oficial atualmente é ilustração de anatomia, que eu estou mais envolvido. Mas esse trabalho nunca termina, né? Mas então, ele começou aí em 97, quando eu montei esse projeto. Ele é um projeto que a gente chama de projeto amarrado, porque ele não é fácil, viu? Ele é um projeto complicado, porque você tem de amarrar ele, igual eles falam, né? Você tem de amarrar ele lá na biologia e na artes, né? Então são duas faculdades diferentes, né? A biologia é a área de biológicas, né? Ciências e tecnologia, e a artes já é outro departamento, né? Outra faculdade. Então você tem de transitar nesse meio aí, você entende, não é? Porque se você é biólogo, você está na biologia, você vai montar um projeto dentro da biologia, né? É mais fácil. Agora, quando você tem assim duas faculdades, uma de biológicas e outra de humanas, né, que é artes, aí fica mais complicado você transitar, porque você é a mistura dos dois, né? Esse projeto de ilustração, ele é uma mistura de duas áreas, né? Que é a área de artes com biológicas. Então, é um projeto que deu um pouquinho de trabalho pra gente, né? Bom, essa luz não tá legal. Deixa eu mexer aqui pra gente aumentar a iluminação.
Olha, então, esse projeto, então eu fui montando ele, né? Ia na Artes para ver como que eu poderia montar, mas aí quando chegava na parte da biológicas, eles não sabiam dizer, aí você tinha de ir na biologia, e quando misturava a artes, eles já também não sabiam dizer, então eu tive de me virar, né, para montar esse projeto. Assim, deu um bocado de trabalho, né? Mas está aí o projeto, né? Foi apresentado para o professor Kerr, né? Universidade Federal de Berlândia, Universidade de Franca, programa de pesquisa, né? O título dele, então, Ilustração Botânica de Plantas do Cerrado, né? Então, esse projeto, ele nasceu inicialmente com a intenção, como propôs lá o professor Kerr, fazer ilustrações de plantas do Cerrado, né? O Cerrado é uma região que abrange aqui Goiás, Tocantins, Minas Gerais, né? E um pedaço do estado de São Paulo. Franca é uma região de transição. Franca, estado de São Paulo, é uma região de transição entre o Cerrado, né, e a Mata Atlântica, né, que já vai caminhando para o oceano ali, né, já vai chegando ali em Santos. Então, Santos, São Paulo, Mata Atlântica. Mas quando eu vou entrando para o interior, essa Mata Atlântica ela vai se transformando em cerrado, que é uma mata mais rala, né, de árvores contorcidas, né, porque tem épocas do ano que está muito seco, né, não é uma mata fechada, tem muitas queimadas, etc., né, mais seco, né, porque conforme você vai entrando para o interior, vai chovendo menos. Então a árvore vai nascendo assim contorcida, né? Então ela é... Mas tem flores assim, pensando que, igual o professor Kermes falava, pensando que o cerrado ele tem uma variedade grande de flores, né? Então tem bastante variedade, né? Bastante trabalho para fazer. Então eu me juntei aqui com a Universidade de Franca também, que tinha professora de botânica, e ela fazia pesquisa com plantas, né? Com denominações e tudo, né? Então nasceu esse projeto, eu consegui montar, né? Então, eu entrei como aluno, orientador, professor Kerr, né? Warwick Stephen Kerr. Pronto, então, seu projeto ele tem a capa inicial, né? As universidades, o título, período, participantes, a cidade. Então vamos lá. Aqui vem a contracapa. Então foi um anteprojeto apresentado inicialmente para a Universidade de Franca, Universidade Federal de Berlândia, para obtenção de apoio para pesquisa e ilustração botânica, professor Warwick Stephen Kerr. Então, anteprojeto porque ele estava tramitando ainda de anteprojeto para projeto, né? Então eu segui aqui as normas da ABNT, né? A Associação Brasileira de Normas de Trabalho, que reza lá sobre como você monta um projeto de pesquisa. Então tem a capa, anticapa, no caso aqui era um anteprojeto. Já estava em andamento, mas eu estava apresentando ainda. Bom, aí vem o sumário, né? O sumário seria o que ele contém. Então vem lá a identificação, o objetivo, né, do trabalho. Dentro desse objetivo tem o tema, a delimitação do tema, objetivo geral e objetivo específico desse trabalho, né? Então, qual o objetivo desse projeto? A justificativa, né? Por que eu quero montar esse projeto? O objeto, o que a gente vai estudar? A metodologia. Seria item 5.1, levantamento de dados através de pesquisa documental, bibliográfica e dedutiva. Isso é a parte da botânica, da parte da Faculdade de Biologia. Tem lá os seus especialistas, né, que fazem lá o levantamento de dados, né, de determinada região, por exemplo, o cerrado e tudo, né? Método. Linhas e pontos, parâmetros, produção. Isso aí também é da biologia, como que os biólogos fazem para delimitar um espaço que eles vão estudar. Por exemplo, eu vou estudar um trecho ali da mata, eu vou estender uma linha de 50 metros por 50, fechar ali um quadrado e vou estudar as plantas que existem ali dentro desse quadrado
Então, linhas e pontos, né? Parâmetros e produção. Plano provisório de pesquisa, né? Revisão da bibliografia, o que já existe, cronograma, plano de trabalho. Esse projeto ele foi estendido, né? Ele teve bastante sucesso, foi assim, teve bastante apoio, né, da imprensa, tudo, Rede Globo, todo mundo, SBT, Record, todo mundo se interessou, foi muito legal na época saber que teve assim esse apoio, né? Cronograma, atividades planejadas para o ano de 97, atividades planejadas para o ano de 98, orçamento é o custo do projeto, instrumentos, o que se usou, bibliografia, onde que as fontes, né, anexos, mapas da região, né, que são anexos, né, aqui eu venho colocando, eu coloquei uma ilustração que eu já tinha feito, página 24. Então, cada objetivo, página 7, identificação, página 4, e por aí vai. Então, vamos lá. Identificação. Universidade Federal de Berlândia, o endereço, coordenador, professor Kerr, coordenador do curso, pós-graduação, genética bioquímica, UFO, aí tem o endereço dele, o CEP, telefone, professor Paulo Eugênio. Na época, então, o professor Kerr, ele pediu para eu buscar esses professores, né, para a gente montar uma equipe, né, uma equipe que o professor Kerr, ele tinha a planta, né, a flor lá do Cerrado, tinha a ver com as abelhas dele e tudo, e que ele queria estudar, que ele queria que se tornasse uma ilustração ali, mas também tem de dar nome a essa planta, né? Então, ele era um grande conhecedor, mas ele preferiu trabalhar com equipe, assim, que uma pessoa especialista mesmo em identificação, né? Então entrou o professor Kerr, o professor Paulo Eugênio, que é o coordenador de departamento de biociências, lá da biologia da Universidade Federal. Identificadores, professor Glenn Monteiro, departamento da Universidade Federal de Uberlândia. Professor Ivan Schiavini, departamento de biociências. Também é outro grande entendido de plantas do Cerrado, né, o Glenn e o Ivan. Universidade Federal de Uberlândia. Equipe de pesquisa de campo, ou seja, pessoal que vai para campo, né, geralmente ia o professor Kerr e eu, ali ele apontava a planta que ele queria que eu desenhasse, e aí eu começava a fazer o trabalho, né. Geralmente a gente fotografava também, né, bastante essa planta para poder trabalhar com ela dentro lá da sala, né. No caso eu fazia esses esboços e essas fotos lá em Uberlândia e vinha para Franca para fazer o trabalho aqui, né, onde eu tinha minha sala, exatamente. Não tinha uma sala lá em Uberlândia, mas tinha aqui. Daí a gente convidar a Unifran. Bom, coordenador do curso de genética, eu, né, sou o Denis, departamento de genética. Aí no caso eu fiquei vinculado lá com a Universidade Federal de Uberlândia na época, Universidade Franca também, que eu convidei a Universidade Franca para participar também, né? Coordenador de pesquisa aqui da Unifran era o Clóvis Cury, que também, então, era o coordenador de pesquisa aqui da Unifran. Equipe de pesquisa de campo, professora Alba, que era a professora Maria Inês Teixeira, dentro também da Universidade Franca, também cheguei a fazer poderia ser que a gente fosse fazer algum trabalho aqui também prático, assim, de eu fazer ilustração aqui, então a gente incluiu essas professoras lá da botânica, né? Tá, pintor e artista plástico, Denis Bertoldi. Então, você está vendo que é um projeto que ele tem vários segmentos, né? Bom, o objetivo. Bom, primeira coisa do objetivo é você traçar o tema, né? Botar o nome ao projeto. Ilustração botânica de plantas do Cerrado.
Então, qual é o objetivo? Classificação, catalogação da diversidade florística do Cerrado do Brasil e ilustração botânica das mesmas. Publicação destes registros como fonte de consultas e referências e também como obra cultural a posteriori. Então, tá aí. Então, nós estamos traçando agora no projeto o objetivo, né? Então, o objetivo tem lá tema, né? Onde você vai colocar o que você quer fazer com esse projeto, né? No caso, além da ilustração botânica, nós vamos classificar também. Daí a equipe, né? Nós vamos fazer a ilustração e nós vamos dar nome a essa planta, né? Para que as pessoas possam eu vou ter de aumentar a iluminação. Bom, voltando então. Então temos o tema, né? Estamos no objetivo do projeto e as subpartes, né? No caso, o tema, delimitação do tema. Levantamentos florísticos fazem parte da pesquisa de base quando se tratam de estudos de preservação da flora. Aqui eu coloquei, você vai explicar o tema, né? Você vai explicar o objetivo do trabalho, né? Você vai convencer a equipe lá que vai aceitar e aprovar o seu projeto, no caso o professor Kerr que avaliou o projeto, né? Então, para ele aprovar, ele tinha então ler e eu tinha de convencer. Isso, por isso, delimitação do tema. Você vai colocar aqui os detalhes, né? Então, levantamento florístico, ou seja, dar nome às flores, fazem parte da pesquisa de base, quando se trata de estudos de preservação da flora. Veja que também tem uma questão de preservação da natureza. Essa preservação intensifica-se tanto científica quanto culturalmente, no que tange a ilustração botânica. Então, a ilustração botânica, ela tem a ver com a parte científica, mas ela também tem a ver com a cultura, né? No caso de você, você, por exemplo, você vai pintar às vezes uma planta do cerrado que ela é usada como remédio, né? Então, você veja que nós já estamos entrando lá na área da medicina, na área médica, quando a gente... Então, um médico, ele quiser usar uma planta como remédio, ele vai acessar essa ilustração também, né, para aquela pintura ali, ilustração científica, para ele identificar a planta, ele não fazer, não dar receitar um remédio que é tóxico, né? Então, a área em estudo compreende áreas do Cerrado, da região sudeste do Brasil. Cerrado corresponde, de maneira geral, ao clima tropical típico, semiúmido, vegetação de cerrados. Então, aqui o projeto você vai explicando, né, o que você está fazendo ali, né? No objetivo ali você vai explicar, vai delimitar, você vai mostrar o que você está fazendo, né? Então, no caso aqui, a ilustração de plantas do cerrado, então eu tenho de explicar o que é o cerrado, onde que a gente vai, né? No caso aqui, ó, vales fluviais, matas, galerias, vegetação mais rica. Então, nós estamos mostrando toda a riqueza ali que vai ser estudada, né? Os solos que predominam. Então, vem a região que a gente ia trabalhar, né? Paisagens, são todos rios perenes, falando da hidrografia, né? Aí vem o finalzinho ali, a ação humana na página é mais acentuada nas áreas ou seja, está havendo ação humana, né? O ser humano, ele está utilizando um cerrado para plantar e tal, então está havendo muito desmatamento. Esse projeto também tem uma intenção assim de manter, né, que no futuro, se uma planta ela se extinguir, a gente tem o arquivo dela, né? A gente tem como recorrer, como identificar essa planta, né?
Se houver um desmatamento muito grande, a gente está preservando, de certa forma, essa vegetação, né? Objetivo geral, né? Catalogar, publicar e divulgar em livro. Então aqui já entra um outro objetivo, né? Que eu não tinha divulgado ainda, que é, por exemplo, o objetivo geral. Então você vai falar o que você quer de uma maneira bem geral. Então, fazer um livro, né? Com essas ilustrações botânicas, né? Fazer um livro, né? Com as classificações, além da pintura, né? Da ilustração científica das plantas, colocar também o nome científico dessa planta, se ela é utilizada como planta medicinal, se ela é tóxica, se ela não é tóxica, se já existe, quais estudos que existem sobre essa planta. Então, esse é o objetivo geral, né? Que ele está pairando acima daquele outro objetivo ali, que era só o de fazer a ilustração e dar o nome a essa planta e pronto. Não. Mas tem um objetivo geral, assim, que é juntar todas essas ilustrações e fazer um livro, né? Um livro de ilustrações científicas de planta do cerrado. E objetivos específicos: ilustração botânica a partir de levantamentos florísticos da região do cerrado, posterior publicação de livro com tais ilustrações e classificação. É isso daí. Então, vem lá o objetivo, né, do projeto. O objetivo, então, vem lá: tema, delimitação, né, que você delimita o tema, o que você está estudando, aonde você quer chegar, né? Então, o objetivo é isso. Para que você quer fazer esse projeto? Então, tá aí. E a justificativa, que é a parte 3. A justificativa você vai justificar, né? Você vai convencer lá quem vai avaliar o seu projeto de que essa é uma pesquisa interessante, ela precisa ser feita, ela é importante para você, e por isso você pede a aprovação desse projeto, né? Então você justifica o porquê. E eu usei muito a parte de recurso natural, da preservação, da utilidade dessas ilustrações, né? Que elas podem servir para consulta em universidades, né? Então o livro que vai ficar em biblioteca de universidade para ser consultado por profissionais ali de biologia, de medicina, de etc, né? Se tiver lá uma pessoa, por exemplo, querendo estudar uma planta do cerrado para ver se ela é tóxica, se ela não é tóxica, se ela é medicinal ou não, ele vai começar a fazer essa pesquisa nesse livro, né? Que ali está lá a pintura, o nome dela e etc, né? Então isso é um início de pesquisa, seria fonte de pesquisa, né? Conservacionismo, eu usei muito esse argumento da conservação, né? Então, que o cerrado é um patrimônio cultural e ecológico da humanidade, né? Então deve ser preservado, né? São paisagens naturais, etc, né? Eu citei a Margarete Mie, que ela pintou lá a Amazônia, né? E por que surgiu a necessidade, eu fiz a pergunta aqui, né? Por que surgiu a necessidade de preservar ou resgatar certas áreas ou obras, tanto culturais como naturais? E por que se fala em patrimônio cultural ecológico?